Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Terminologia de Filme nós vamos falar de um assunto que é muito importante e que faz toda a diferença no filme final. Nós vamos falar sobre desenvolvimento, ou em inglês, development, ou pode ser também considerado como processo de criação ou creating process. Tudo isso é muito importante e começa bem no início. E com isso é onde o roteiro vai ser desenvolvido para ser apresentado a um produtor, estúdio ou produtor. Mas o que é isso exatamente? Isso é a ideia que vai ser desenvolvida para um roteiro, pode ser ele de comercial, filme, série de televisão, uma série online ou até mesmo uma novela. Tudo passa pelo processo de desenvolvimento, pelo processo de criação. E como funciona tudo isso? Normalmente o roteirista pega uma ideia e começa a desenvolver ela no papel. Pode ser uma ideia dele mesmo ou pode ser um produtor que deu essa ideia e eles começam a trabalhar junto. Aí, gente, é onde volta aquela história famosa que eu falo sempre, o mapa mental, aonde vai ser desenvolvidas as ideias no papel para depois passar ela para o formato de roteiro. E como se faz isso? Bom, tem dois processos antes do roteiro que é feito, principalmente em Hollywood, para depois começar a ser desenvolvido o roteiro. Qual é? Primeiro é o Big Sheet. Mas o que é esse Big Sheet? Big Sheet, na verdade, é ideias que você vai criando para cada cena e todo o processo do filme, novela, série de televisão. Por quê? É ali onde você vai colocar a primeira cena, quem faz par com quem, se tem conflito, personagens que vão chegando na trama e por aí vai. É onde você vai começar a desenvolver de uma certa forma muito básica, mas com ideias e com conflitos já propriamente dito, para você passar para a segunda parte, que é o outline. Mas o que é o outline? O outline é o que você vai pegar do seu Big Sheet, cada frase que você escreveu, e você vai desenvolver as ações dessas frases. Vou te dar um exemplo para ver como funciona essa Big Sheet passando para uma outline. Por exemplo, está escrito na sua Big Sheet: Ana e João estão no quarto. Você vai passar para uma cena interna, quarto. Ana e João estão no quarto. Aí você vai descrever a ação. Aonde que a Ana está? Sentada na cama? O João está caminhando pelo quarto? Como está o ambiente? Eles estão discutindo? Como está sendo o tom dessa conversa? Você não vai colocar diálogos, você vai simplesmente colocar a ação da cena. Isso é o outline. Então, o outline ele tem que ser muito bem desenvolvido para depois você começar a escrever o roteiro propriamente dito. Por que eu falo isso? Normalmente, o processo de desenvolvimento de um filme é uma parte muito demorada, porque é uma parte onde tem que ter muitos passos, muitas etapas que tem que ser bem desenvolvida, tem que ser bem construído para conseguir chegar à pré-produção propriamente dito. A gente vai ver todos esses passos com mais detalhes, mas vamos falar exatamente do desenvolvimento. Quando tem essa ideia e ela começou a passar do Big Sheet para o outline, é onde você consegue começar a entender o que está acontecendo na sua história. É onde você consegue entender como vai ser a reação de cada personagem, ali onde você vai desenvolver cada personagem, você vai desenvolver as personalidades de cada um, você vai desenvolver os conflitos de cada um, até você chegar a uma resolução final. Mas uma coisa bem importante para quem está trabalhando com filme de época: cuidado com os erros históricos que você possa cometer. Porque muitas coisas, principalmente se foi alguma catedral que foi restaurada ou alguma estátua que você está falando que foi restaurada, é bom você ter um cuidado muito grande com isso, porque você pode pecar muitas vezes na cor e alguém for ver e daí ver que está errado. Eu digo isso, gente, vou dar um exemplo para vocês de um filme muito famoso, sucesso em bilheteria, que teve erros no roteiro, que se tivesse feito uma pesquisa um pouco melhor, não precisava ter tido aqueles erros, que é o Titanic. Por exemplo, a Estátua da Liberdade em 1911 era de uma cor, e quando eles filmaram em 1996 para 97, a cor era outra. Então, gente, tem que se atentar a isso, tem que estar ligado nisso, tem que estar muito
correto e tem que estar muito coerente com o que você quer passar para sua história, entende? Então é muito importante você estar sempre atento ao que você está escrevendo, fazer pesquisas históricas dependendo do assunto que você vai falar. Isso tudo, gente, é o desenvolvimento. Eu sei que muitas vezes é cansativo, às vezes dá até um desânimo, porque essa pesquisa vai ajudar muito a produção quando for fazer o cronograma das filmagens, porque eles têm que estar atento a todos os detalhes que é colocado no roteiro. Eu sei que a semana passada eu falei que o roteiro servia só de base. Sim, o roteiro serve de base, mas tem alguns detalhes que não tem como não ser colocado no filme, que são extremamente importantes e que podem mudar todo o contorno da sua história. Então é muito importante você fazer um bom desenvolvimento, você fazer uma boa pesquisa e você fazer um roteiro polido, coerente, com uma boa narrativa, com uma boa história e com bons fatos históricos, se for o caso, que não dê problema ou que ninguém fique falando, bah, mas tá errado isso aqui, não era desse jeito, era desse, entende? Então tudo é muito importante e tem que ser seguido à risca quando você está falando de termos históricos. Outra coisa que é importante, que muitas vezes as pessoas não se atentam, é que quando o roteiro está em processo de desenvolvimento, muitas vezes não tem um estúdio por trás. Claro que algumas vezes, muito poucas, tem um estúdio que contrata já um roteirista específico, que já tem experiência no mercado, para escrever um filme que ele deu o assunto para ser escrito. Entretanto, gente, muitas vezes isso sai da ideia de um produtor que passa para um roteirista que é amigo ou já tem conhecimento na área, e daí os dois juntos fazem o roteiro. Quando o roteiro já está pronto, o roteiro é apresentado para a produtora ou estúdio cinematográfico. Só que tem um porém, gente, muitas vezes a produtora ou o estúdio não aceitam o roteiro 100%. Daí volta para o desenvolvimento, aonde é feita essas mudanças, as atualizações. Então isso é muito comum, né? Principalmente em Hollywood. Então a gente vê muito isso diariamente. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero dizer a importância do desenvolvimento, a importância que tem esse processo de criação, né? Em tudo que você faz na vida, em tudo que você faz na arte, porque toda arte, gente, ela tem que seguir um processo de criação. Até mesmo uma escultura, quando é feita, tem que ser todo o processo de criação do artista para depois ela começar a ser esculpida. É a mesma situação, um roteiro é a mesma coisa, um livro. Então todo esse processo faz parte e muitas vezes ele demora um tempo, até mesmo que maior do que a gente pensa, mas esse é o processo. Então eu queria passar para vocês mais um termo que a gente usa muito na linguagem cinematográfica, que é o development ou desenvolvimento, processo de criação, como você acha melhor. Mas é isso, gente. Quem vive criando, vive desenvolvendo, vive em processo de criação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar, dar o seu joinha, compartilhar, seguir o canal. E eu te vejo semana que vem com mais uma terminologia de filme. Tchau, tchau!